Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia. Meu nome é Aline. Estou aqui, de todo o meu coração. Quero apresentar, as aulas a partir de agora aqui no YouTube para toda a comunidade cristã pública. Vocês podem fazer suas perguntas, tá? Eu estou ao vivo no chat. Podem falar à vontade aqui, Vou escrever bom dia no chat aqui para vocês poderem saber que eu estou visualizando as perguntas e vou conseguir, responder para vocês. E é um prazer enorme, poder começar a fazer as aulas aqui mesmo. É a vontade de Deus, Ele que, desejou assim, Ele que precisa que seja assim, porque Ele está plenamente contando comigo para fazer as pessoas compreenderem claramente quem é Luísa Picarreta, os livros, da Luísa, os escritos da Luísa, as revelações da Luísa. Mesmo eu tendo vergonha de aparecer, mesmo eu tendo dificuldade para aparecer, não tem problema. O importante é Deus quem tem que reinar, não sou eu. Então, claramente, a obediência é muito importante. E principalmente a obediência claramente ao Senhor interior dentro, que está falando comigo claramente. Então, a você que está no Facebook, meu nome é Aline Aparecida dos Santos. A gente faz uma obra de evangelização, do Hospital da Misericórdia, é online. E nós vamos estar aqui à disposição para que você possa fazer suas perguntas. As perguntas serão feitas no YouTube, no canal Fiat Voluntas Tua Brasil. E eu passei ontem por um momento de intensa luta, interior, de busca de respostas. E o Senhor me deu todas as que eu precisava. E uma das coisas que o Senhor claramente me pediu foi justamente mostrar a minha face. Eu estou aqui até com o meu crachá da Pastoral Familiar, da Diocese de São José dos Campos, São Paulo. Esse crachá a gente só recebe quando a gente faz a formação realmente lá, Então, Jesus pediu para mim colocar o meu currículo aqui hoje, porque é importante para as pessoas saberem com quem elas estão lidando, se é uma pessoa realmente católica, se é uma pessoa que realmente tem um compromisso com a comunidade cristã católica, e eu tenho esse compromisso acima de tudo com Jesus, mas eu tenho um compromisso também com a comunidade cristã. Então Jesus pediu para mim poder provar para vocês o material que eu tenho, Eu fui pro convento, tá? Eu fiz aulas no convento. Então isso aqui foi uma apresentação que a gente fez, nós aspirantes das Paulinas, tá? Enquanto não começa a aula, eu vou estar apresentando aqui, a minha pessoa. Aqui foi a casa que a gente, no dia que começou, quando eu fui. Então eu estou aqui, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu fui para as Paulinas quando eu tinha 18 anos de idade. Dos 15 aos 18 eu fiquei mais dentro do convento do que fora, fazendo a acompanhamento. E aqui estão os padres paulinos, o encontro que nós fizemos, essa sou eu. O encontro com os padres, e com as irmãs, todas da Diocese de Porto Alegre da época, e todos os seminaristas paulinos também da época, e irmãs de outras congregações também ligadas ao padre Alberione também, Essa aqui sou eu aprendendo violão lá no convento, Essa é a minha mestra, a irmã Josefa, e eu com ela, a minha mestra do apostolado. Aí eu guardo até as imagens, dos passeios que nós fizemos em Porto Alegre. Aqui foi em Gramado que a gente foi visitar, coisa mais linda do mundo. Aqui é o teatro também que a gente fazia constantemente lá em Canoas, na paróquia lá de Canoas, e na Arquidiocese de Porto Alegre a gente sempre apresentava. Essa aqui é a Márcia Nunes, ela tem um canal no YouTube e ela é maravilhosa, tá? Eu indico o canal dela, ela canta músicas maravilhosas, ela ensina a tocar músicas, tá? Aqui a capela, a gente
celebrando a missa na capela do convento. Isso aqui são os momentos que a gente passava, né? Esse aqui é um padre que canta, cantor, que foi nos visitar e muito conhecido em Porto Alegre. Essa sou eu aqui, tocando birimbau, não sei o nome disso aqui, esqueci, tambor. E esse aqui é o padre com a gente também, essa sou eu. Aqui o momento de carnaval, a gente tinha carnaval dentro do convento, não se assustem, mas tinha. Esse aqui é o Padre Zezinho, quando eu entrei no convento. Minha mãe tá bem apagada aqui, minha irmã e meu irmãozinho. E eu, com o Padre Zezinho, nas Paulinas em São Paulo. Eu vivia lá na Comep em São Paulo. Essa sou eu trabalhando na livraria de Porto Alegre. Aqui também nós estamos juntas em uma foto na casa. Esse aqui é o meu crisma, aproveitando que a foto aqui, né, o dia que eu crismei, a luz fortemente brilhando, mesmo que tenha sido de uma câmera, mas para mim simboliza muita coisa. Aqui o passeio que nós fizemos também em Gramado e Canela. A árvore de Natal. As fotos tiradas lá. Passeio inesquecível, nunca mais vou. Não sei se eu tenho a chance, talvez, quem sabe. Aqui é a gente em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Passeio. Esse aqui é no Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Quando eu estive no Rio de Janeiro, nas casas, na casa do Rio de Janeiro, esperando para entrar no postulado, após ter feito o aspirantado. Isso aqui foi um passeio nosso na praia, as irmãs iam pra praia, tá bom? Aqui sou eu também, lá no Corcovado, lá. Corcovado. Aqui foi um momento de show para nós, lá das Paulinas, os Cantores de Deus com o Padre Zezinho, um show particular só para nós, as irmãs Paulinas. Aqui é o nosso carnaval. Aqui a casa com o padre que era o nosso diretor espiritual. Aqui também foto nossa com as irmãs. Foto nossa com as irmãs. Eu com as meninas, a gente trabalhando na livraria em Porto Alegre. Então, Jesus pede, né? Eu tenho um livrinho até hoje de oração e tenho a Bíblia até hoje comigo, que eu uso da família Paulina em oração, tá? Eu tenho os documentos. Eu tenho documentos aqui que eu leio da Misericórdia, tá? Tem vários outros que eu tinha, mas esse aqui é da Misericórdia, eu doei para a Pastoral Familiar. Essa é dos Leigos, do Papa Francisco. E o Evangelho Gaudium, do Papa Francisco. Tem os outros também, tem outros também guardados. Aqui o Ofício da Imaculada, para entender, né? Os livros da Canção Nova, para provar que eu não tenho nada contra a Canção Nova. Aqui está o livro maravilhoso do Rufo, do Padre Rufo, escrito pelo Márcio Mendes. Aqui os passos para cura e libertação completa, do Felipe Aquino, Educar na Conquista pela Fé, pela Conquista da Fé. O Dom de Lágrimas, que é o dom da contemplação. E eu ganhei esse aqui do Silêncio, do Padre Tiago, que é o padre que me acompanhou há um tempo. E a gente vive aí profundamente essa graça de Deus, esse momento né, de vitória, né, junto com a Luísa Picarreta, né? Aqui é o Diário de Santa Faustina, que tá totalmente, olha, bem machucadinho, provando claramente que eu já folhei isso aqui umas milhões de vezes, tá? Tem anotações, olha.
claramente, né, anotações do livro que eu fiz, né? Então a gente realmente vive profundamente a nossa fé, né? As fotos do Terço da Misericórdia, das festas da Misericórdia, se alguém quiser conferir, né, do evento que eu participei vocacional, está na minha página do Terço da Misericórdia com as famílias. Daí, se alguém quiser, eu posso estar indicando, mostrando o link da página Terço da Misericórdia com as famílias. Esse aqui é o banner que eu fiz e essa camiseta que eu fiz do meu movimento quando eu fui representar num evento onde estava tudo, num evento vocacional ano passado, onde estava todas as, né, como posso dizer, as congregações religiosas, e a minha missão foi uma delas, né, que estavam num lugar lá para poder expor, né, no momento, na verdade foi no evento do Halel do ano passado, foi no Halel, e no evento vocacional eu também falei na rádio da Diocese sobre a missão Hospital da Misericórdia. E eu vou falar um pouco, bastante, sobre hoje Luísa Picarreta, o que ela representa claramente para o mundo nesse momento, né? Esse tempo agora, claramente, né? A gente pediu para que os nossos acompanhados, que a gente acompanha, fizessem lessem todinho o volume 1 da Luísa, para poder mergulhar um pouquinho mais no entendimento do que Deus quer falar sobre ela. E eu não tenho como ler aqui o livro agora, porque eu estou ao vivo, né? E eu tenho um notebook aqui para poder, de repente, consultar. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Para eu tentar aqui entrar no livro do céu, peraí. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Então, é o Senhor que me pediu, tá bom? Pra gente poder estar aqui, ao vivo, aqui no YouTube, porque Jesus, ele falou pra gente mostrar a nossa cara, pra gente não ter mais medo, não ter mais receio de, né, se esconder. E falou assim que é muito importante para a missão, né, de evangelizar e de trazer o reino da divina vontade para o Brasil, principalmente, e mostrar realmente quem eu sou, mostrar a nossa missão. Então, eu agradeço de todo o coração por vocês estarem aqui. Façam suas perguntas, porque eu estou à disposição, né, para responder do mesmo jeito como se eu estivesse no Meet. Obrigado, seja bem-vinda, Renata. Estou esperando o pessoal chegar, já é 8h07. Os nossos alunos, né? Preciso que vocês fiquem ao vivo, tá? Preciso ver que vocês estão aqui, é importante. Já são 3 pessoas que estão. Queria que manifestasse todos que estão, me desse um ok, quem está aqui, colocar seu nome, né? E eu vou entrar aqui no livro do céu, aqui no notebook. Deus me deu essa graça de eu ter um notebook aqui na minha mão, dá para eu poder consultar se eu precisar. Jesus, ele quer que eu faça muito perfeito. Ele me exigiu muita coisa. Ontem eu passei por um momento muito assim de julgamento de verdade, né? Eu fui julgada mesmo ontem, poderosamente. O Rodrigo também está presente, muito bem. Seja bem-vindo, Rodrigo, Deus abençoe. E eu passei por um momento de julgamento muito forte sobre as minhas obras, as obras que eu estou realizando na Divina Vontade. E o promotor de justiça era a vontade humana. A vontade humana, né, estava me acusando poderosamente, dizendo que eu estava fazendo as coisas tudo errado, do jeito mais errado possível. E Jesus, que era o meu defensor, ele era o meu advogado, era claro na visão, no que eu passei no dia inteiro. Ele deixou claro: eu sou seu defensor, é eu que vou defender. Você não é julgada, você somente é apresentada, né? Mas não é julgada. E Jesus ficou muito do meu lado o tempo todo. Ele que falava, eu não falei absolutamente nada. Foi muita humilhação.
Porque no momento que os promotores falaram, eles levaram muitos testemunhos de pessoas humanas, tradicionalistas, né, visão tradicionalista da igreja, padres, muita coisa. Levaram muitas coisas, né, dizendo que eu estou fazendo do jeito errado, né, que eu não sou ninguém, que eu não tenho formação, que eu não tenho teologia, que eu não tenho filosofia, que eu não tenho, né? E Jesus deixou bem claro, ele falou assim, eu não vejo o sucesso, eu não avalio o sucesso das obras e nem avalio o currículo de conhecimento de uma pessoa. O que eu avalio é o amor com que ela age e o amor que ela tem por mim. Ele fala isso para Santa Faustina e falou isso para mim ontem. E ele falou para mim que para mim não ficar triste, por causa que eu fui acusada essa semana, que era tudo prova para poder eu ficar tranquila de que ele tá né, que ele tá, né, na minha missão, que ele que está realmente comigo o tempo todo, que o sofrimento é a prova. Ele fala para Santa Faustina e fala para nós que o sofrimento é a prova clara. Seja bem-vinda, Michele. Que o sofrimento é a prova clara de que ele que está aqui nessa missão. Eu sofri muito. Foi muito difícil porque colocaram até o testemunho de Nossa Senhora de Santa Faustina, da Luísa, contra mim, falando que eu tô atrapalhando tudo que a Luísa fez, né? Acusaram e trouxeram a Luísa para poder falar e trouxeram Nossa Senhora também. E elas só falaram a verdade. Elas falaram que é difícil mesmo para poder as pessoas entenderem, que elas passaram pela mesma coisa que eu estou passando, e elas não me defenderam, mas elas falaram a verdade delas. E que elas passaram tudo isso que eu tô passando também. Foi muito difícil, gente. As testemunhas de Jesus foram ontem, o São Maximiliano Kolbe foi o testemunho, porque ele falou que o São Maximiliano Kolbe viveu também o dom da divina vontade claramente e morreu dando a vida por um pai de família, porque os padres, ele dava a vida para poder, porque os padres deveriam dar as suas vidas, deveriam se abaixar e deixar os leigos atuarem na igreja também. Que ele morreu para poder um pai de família viver, porque a família recebeu o dom da divina vontade, que o dom da divina vontade é para todos, e os padres deveriam ensinar os pais de família, as mães de família, os leigos, né, os matrimoniados, os leigos, o sacramento do serviço do matrimônio, ensinado a gente a viver na divina vontade, e que eles estão muito ocupados demais com um negócio, entre aspas, né, de fazer só a parte de letra, de ensinar a letra, ensinar o catecismo, ensinar a doutrina, né? Isso, ele falou assim que tudo tem que ser feito de uma forma muito interna com cada pessoa, que tem que viver, fazer direção espiritual, dar direção espiritual, que os padres têm que trabalhar justamente fundamentados nisso, que a administração das paróquias precisava ser administrada, né, por leigos, mais leigos do que padres, que os padres deveriam confiar mais nos pais de família, nas suas... Eu sei que tem conselho que o padre confia, os padres confiam nos conselhos, mas falou que os padres precisavam sair um pouco mais, que os bispos tinham que lidar diretamente com os conselhos e não deixar os padres tão ocupados com a parte administrativa de ter que lidar com o dinheiro da paróquia, contabilidade e tudo mais. Tudo foi o que falaram, né? Eu ouvi tudo e aí eu tô trazendo aqui. Se vocês acreditam nisso, não sei. Jesus falou pra mim que pra mim não mais fica preocupando com as pessoas que não acreditam. Ele falou que agora é só pra mim fazer a minha missão e mesmo que não tiver ninguém aqui, eu pra mim continuar falando, né? Mesmo se não tiver ninguém. Ele falou assim que o que vai pegar no meu julgamento, no principal o julgamento mesmo, o juízo final vai ser, né, que eu vou ser uma testemunha, né, no juízo final contra as nações, vou ser uma das testemunhas de Jesus, você é uma das pessoas que deu a vida e que ele vai simplesmente
considerar o que eu fiz por amor a ele, e que as pessoas que não fizeram vão pagar cada um o seu preço, e que eu não vou ser julgada se eu continuar fiel e firme, né, apesar de toda a dificuldade, e que eu tô passando a vida que ele passou, né, que eu tô passando por tudo que ele passou, que ele chorou muito pela descrença dos fariseus, do seu povo eleito na época. Ele sofreu demais também, ele passava muito tempo com o pai, chorando e pedindo pelos irmãos, pelos seus, né, o seu povo, para que pudessem aceitar. E ele falou assim que o material que eu estou colocando aqui fala por si, que eu não preciso ficar preocupada, né? Que a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José e a mística Cidade de Deus fala por si. Se as pessoas não quiserem acreditar na revelação particular, não estão acreditando no Espírito Santo, e é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo, ele falou. Então, assim, foi ele que falou tudo isso, né? Aí a outra testemunha que foi lá e falou muito pouco, não precisava falar muito, foi Santa Faustina. Ela falou que na minha série, dos 10 vídeos que eu fiz sobre ela, eu passei pela transfiguração. Passei pela transfiguração, que principalmente na parte 10, eu estava totalmente transfigurada. Eu não era mais humana, eu era divina. Naquele momento, quando eu ataquei, entre aspas, as pessoas, quando eu chamei as pessoas de burros, né, e tal, foi a sinceridade mais pura do meu coração, quando eu falei que eu não gostava mais de atender pessoas murmurando, né, que eu sofria muito as pessoas murmurando e pedindo coisas materiais, as pessoas pedindo para mim, pedindo para mim rezar, para pedir marido, para pedir emprego, para pedir casa, que era tudo vontade humana, e que era murmuração o jeito que eles estavam pedindo, que eles não acreditavam em Deus, que pedia para eu rezar por eles, porque eles acreditavam que eu ia conseguir para eles a graça, que eles não tinham capacidade, porque eles não acreditavam em Deus. E assim, foi muito difícil, depois eu ouvi esse áudio. A hora que eu ouvi, eu fiquei com muito medo de deixar esse áudio assim publicado, né? Mas aí Jesus falou assim: você se transfigurou. Você foi transfigurada nesse momento. Você não estava em você, né? Aquela voz de entusiasmo que você fez não era você. Realmente, você passou por um momento que era eu que estava falando em você, né? Claramente, você foi transfigurada naquela cena, e tudo o que eu vivi, você vive. Porque a vida na divina vontade é claramente a pessoa assumindo a minha vida mesmo. Vendo na sua vida tudo o que eu passei, porque eu repassei cada ato humano durante a minha vida inteira. Tudo que eu vivi, eu repassei a minha vida inteira em cada ato humano do ser humano. Então, tudo que vocês vivem pode ser vivido em mim, por mim, para mim. Então, ele falou assim, que tá tudo no livro do céu, fala por si. O livro do céu, ele é claro, ele é muito claro, ele é muito objetivo, que não tem discussão, é um evangelho do Espírito Santo, claro que tem muita meditação que tem que ser feita em cima dele. As pessoas têm que, assim, ter a bagagem da igreja, têm que ter a bagagem do que já estudaram, para poder ligar os pontos, né, da palavra de Deus. Eu estou fazendo isso aqui no meu canal. Ele falou assim que, ontem eu vi os meus vídeos, que aconteceu um fato assim. Tem um grupo de pessoas que eu entrei, de um padre que ele é da China, né? E esse padre tem mais de 220 pessoas no grupo. E eu não sei de onde que veio a inspiração de eu falar com essas pessoas no privado e apresentar o reino da divina vontade para elas. E aí eu salvei uns 20 contatos do grupo. E na hora de mandar o vídeo, eu não tinha um vídeo assim, claro, preciso, resumido da Luísa, né, do Dom. E eu tava pra fazer esse vídeo e não tinha feito ainda. E eu não tinha, e eu fiquei muito triste porque eu não tinha. Aí Jesus falou assim, falta humildade para você ouvir o seu esposo, o seu filho. Lembra que o seu esposo e o seu filho, não só o seu esposo e o seu filho, mas ouvi também a sua amiga Lígia, que falou para você que você tinha que se organizar um pouquinho mais para poder fazer os vídeos, né? E outra coisa, não tem nada de errado aparecer na tela da televisão. Hoje em dia, a maioria a televisão, o YouTube tá lotado de gente de todo tipo aparecendo, pessoas de todo tipo, e as pessoas estão curtindo. Então, por que eu tenho que ter vergonha? Então, ele falou assim que isso é assim, um medo, como a Luísa teve, sabe, de aparecer, que ela não queria, ela tava com medo. Então, ele falou assim que é o mesmo medo da Luísa você tá tendo. Então, você para com isso. E assim a gente, né, aí durante o dia inteiro, no final, o juiz era ele mesmo,
né? O juiz era ele mesmo que estava lá, e ele me absolveu, falou que não tinha nada contra mim e que, como esposo, ele veio conversar comigo. Aí a conversa foi entre eu e ele intimamente como esposo, né? Então aí que entra o Livro do Céu, volume 1, que a Luísa, ela casa com Jesus, né? Ele faz todo o processo de purificação primeiro com ela, né? E casa com Jesus. Tem o casamento da cruz, ela, né? E tudo mais. E nesse casamento, Jesus ontem fez eu participar da missa. Ele exigiu que agora eu tenho que participar da missa diária, não posso mais falhar com a missa diária, né? É uma conversa de esposo que ele teve comigo. E aí foi um conselho de marido para a esposa, como que ela tem que se comportar, né? Como que a esposa tem que se comportar. Para poder, assim, ser honrada diante do esposo, né? E eu tenho meu esposo, meu marido, que ele representa Jesus na minha vida. Os conselhos que ele me dá, Jesus falou que é ele plenamente que me dá, que é para mim ficar quietinha agora a partir de hoje e aceitar o que o meu marido falar, porque o que o meu marido falar é ele. Jesus deixou bem claro de uma vez por todas. E meu esposo, ele gosta das coisas muito bem feitas. Meu esposo, ele presta muita atenção em detalhes. É muito mesmo. Ele quer que eu faça vídeos, ele pede para que eu faça vídeos de 10 minutos no máximo. E ele quer me ajudar, falou que ele vai fazer edição com chroma key, que ele vai montar um estúdio para mim aqui em casa, que ele vai fazer tudo se eu andar na linha. Então eu vou começar a andar na linha, né? E fazer do jeito melhor possível. Mas Jesus falou que eu continue fazendo os áudios para poder falar mais coisas. Ele falou para não tem problema nenhum fazer os áudios, mas que é para mim fazer uns vídeos também curtos, para que quando tiver a oportunidade de falar com as pessoas do mundo hoje, infelizmente, falar, né, de uma forma mais organizada e mais ordenada e tudo mais, e seguindo essas instruções que o meu esposo vai me dar. E pro meu filho também, ele que colocou aqui, arrumou para mim o OBS para me usar e tudo mais. E falou pra mim ter mais paciência, mais humildade, ouvir mais as pessoas, né? Que tudo que as pessoas veio falar pra mim, deu calar a boca e tal, não quer dizer que era pra mim parar de falar da divina vontade, mas que era pra eu assim, parar pra pensar um pouco mais no que eu tenho que falar. Então, eu até pra provar pra vocês que eu tô realmente comprometida, né? Eu imprimi tudo isso do meu site, todos os artigos do site. Imprimi vários mesmo, vou continuar imprimindo, vou imprimir o Livro do Céu e vou começar a ter na mão, para aparecer na tela e começar a ler. Então eu comecei ontem, já comecei a ler ontem um vídeo, já fiz no Facebook e coloquei também aqui no canal. E posso fazer esses vídeos simples também e posso fazer os vídeos melhores. Então, que é para mim fazer o melhor possível, porque a comunidade cristã precisa do melhor, eles precisam. Ele falou que a vontade humana, mesmo que a gente queira, assim, renunciar à vontade humana, não quer dizer que a gente vai... ele falou assim, que a vontade humana é a base para ele poder agir, né? Então, eu tenho que respeitar. Infelizmente, eu tenho que respeitar a opinião das pessoas, mesmo que sejam opiniões na base humana, mas que são opiniões boas, né? Então, tem pessoas que vieram pra mim e que me abandonaram e largaram o grupo por causa que eu não recebi a opinião delas, né? E falaram que eu estava, né, contra tal, porque não me conheciam. Aí Jesus falou assim, esse que é o problema, elas não te conheciam. Então, agora elas te conhecendo, elas vão ser mais empáticas com você. E não precisa se preocupar com psicologismos, ele falou que não precisa se preocupar, mas só que fazer o melhor possível para a vontade humana das pessoas se atraírem, né? Para atrair a vontade humana delas, porque é pela vontade humana que a vontade divina vai reinar, né? E na leitura de ontem do Evangelho, deixa eu entrar aqui, o Evangelho foi justamente sobre o casamento, sobre o divórcio, né? E tal, e teve a primeira leitura. Foi também baseado também, deixa eu arrumar aqui, quero refletir com vocês aqui. Só um minutinho que eu já vou ler aqui para vocês. Só um minutinho, gente, por favor.
Aí eu agradeço todos que estão aqui. Eu queria que a Aparecida seja bem-vinda. Né? Não sei se já tem alguma pergunta. Bom dia, Cíntia, verdade. Bom dia, né? É mais fácil no papel, só concordando, né? Que é pra mim ouvir bastante e fazer as revisões sem medo de fazer, para ajudar as pessoas. Tô procurando aqui o evangelho aqui. São Maximiliano Kolbe. Aí eu vou ler aqui a leitura, tá? Pra gente poder conversar sobre... Porque Jesus pediu para usar a leitura de ontem, tá? E a de hoje também ele falou que é para usar. Leitura do profeta, da profecia de Ezequiel 16, né? 1, 15, 60, 63. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Dir-lhe-ás, eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém, né? Que é sua esposa. Por tua origem e nascimento pertence à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma etita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar. Não te untaram com sal, nem te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nasceste, foste exposta em meio às campinas. Só havia infortúnio para ti. Passei junto a ti e te percebi banhada em teu sangue. Eu te gritei, vive, malgrado do teu sangue, vive, malgrado do teu sangue. E eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Cresceste, ficaste moça, teus seios se formaram, veio teu pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o seu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue que estavas coberta. Eu te ungi com óleo, eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com um cinto de linho, de fino linho e um véu de seda. Ornei-te de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos nas tuas orelhas, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela chegaste à dignidade real. A reputação de tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que eu havia preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiaste na beleza, aproveitaste a tua fama para te prostituires e ofereceste tua sensualidade a todo transeunte. Quando começou a idolatria de Jerusalém. A quem te entregaste? Mas eu me recordarei da aliança que contigo celebrei lá com Abraão, no tempo de tua juventude, farei contigo uma eterna aliança, a fim de que te recordes do passado e te envergonhes, e que em tua vergonha não tenhas mais audácia de abrir a boca, quando eu houver perdoado os teus delitos. Oráculo do Senhor Javé. Então, a gente claramente, eu ouvi ontem a pregação do padre da Aparecida, um padre magnífico, não sei o nome dele, mas magnífico. Era Jesus falando pela boca dele para mim, para essa aula acontecer. Então, o padre falou claramente, falou assim, olha, Deus, ele encontrou o povo de Israel nesse estado que ele acabou de falar, sangrando, né? Sangrando, né? O povo totalmente perdido, né? E escolheu um deles, né? Que é Abraão, que estava nu, não tinha filhos, né? Não tinha frutos nenhum, e ele investiu, né? Fez tudo que tem que fazer, nasceu a nação e cuidou com muito carinho, né? Deu tudo, deu os mandamentos, deu Moisés, né? Tudo, mas o povo, né, se contaminou com a idolatria quando esteve já no momento, né, que estava já crescido. A mulher, a esposa, que é a esposa, a igreja de Deus, a esposa dele é uma mulher, né? Ele chama de que é uma mulher. Quando ele queria para casar, né, preparou ela. Quando foi para casar, ela estava dando a mão para outros deuses. E mesmo assim, ele quer fazer uma aliança, quer casar, porque
Ele falou para mim claramente, aí depois, enquanto eu estava ouvindo, né, Jesus colocou claramente o Evangelho, né? Aí o Evangelho, continuando essa reflexão, continuando aqui a reflexão, Jesus pediu para ler o Evangelho. Naquele tempo, o Evangelho de São Mateus, naquele tempo, os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por algum motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos por amor do reino de Deus. Quem puderem compreender, compreenda. Então o Senhor me deu, entre aspas, a interpretação dessa palavra, né, do dia, junto com o padre, falando sobre o casamento. Então ele vê, né, a gente totalmente sujo no começo, vê essa mulher, essa esposa totalmente suja, podre e lameada no pecado, totalmente perdida mesmo, e chama essa esposa, né, que é o povo de Israel, que é o povo escolhido através de Abraão, faz toda a aliança com Abraão, e o povo cresce, né, e nesse processo que eu já falei, aí chega a maturidade, né, chega um momento que ela está pronta para casar, mas ela, em vez de estar, né, preparada, retirou do Egito, foi a casa que Deus tirou a sua esposa do Egito, do meio do lodo, do meio, né, do povo mais sujo da terra na época, que o Egito era o povo mais idólatra que tinha. Então tirou, separou, do mesmo jeito que ele separou a Eva de Adão. Então ele fala que Adão, né, quando ele dormiu e a Eva foi retirada da sua carne, claramente representa a mesma coisa que ele fez no Egito. Ele tirou o povo dele do Egito, é como se estivesse tirando né, a carne dele, né, da vontade, né, nesse momento, né, fazendo o seu povo sair daquela região purificado, né, e investiu nessa esposa. E a Eva, o que ela fez? Ela se adulterou com a vontade humana através da serpente que caiu no pecado. E o povo fez a mesma coisa. O povo fez a mesma coisa também, caiu no pecado, se adulterou. E aí virou a Babilônia que está, e até hoje a gente, né, tá nessa luta aí de Jesus, né, tentar resolver o problema. Aí ele veio em Maria, escolheu uma das filhas de Israel, escolheu ela, né, ela já estava preparada, a gente já falou na segunda aula, já estava preparada desde sempre para ser essa mãe maravilhosa, a terceira aula da semana passada, e ela, né, aceitou viver a divina vontade. O que é viver na divina vontade? É o que Jesus ensina para Luísa, né? E Nossa Senhora ensinou para Luísa também, né? Explicando que é um casamento, tá? É um casamento. É o que eu falei ontem no vídeo também que eu fiz. É um casamento, tá? É onde a união da vontade humana com a vontade divina são duas vontades que uma dá lugar para outra, é a esposa com o esposo. E a esposa tem que ser submissa ao marido, confiar no marido, como ele pediu para me confiar nele e obedecer plenamente. Então, na história de Israel, as esposas não tinham voz nem vez. Por quê? Por causa que era o marido que tinha voz, era o marido que tinha autoridade. Hoje, né, a igreja, ela também vive assim. É o padre que tem autoridade e a gente não pode ter voz nem vez,
né? Mas só que a mulher, por exemplo, quando Maria, né, assumiu a sua posição na divina vontade e foi a única que viveu a divina vontade, Deus deu dignidade à mulher. Então, a mulher hoje, ela é essa força de Deus, essas mulheres preparadas, elas são as virgens que estão preparadas com as lamparinas, né? E por isso que Jesus mandou para Luísa, mandou para Santa Faustina essas revelações da divina vontade, assim, de uma forma mais clara, principalmente para Luísa, uma mulher, né? E deu a vida dos atos de Maria para poder o casamento ser totalmente santificado em Maria e José, né? Através dela. Então, quem era a autoridade divina na casa de Maria e José sempre foi a pessoa que viveu na divina vontade plenamente. Era a mulher mais submissa de todas, a mulher mais humilde de todas, a mulher que deu exemplo constante dessa mulher, dessa esposa. Então Maria foi a verdadeira Eva, que restaurou todas as mulheres, toda a dignidade das mulheres. Então, aí Jesus falou uma vez para mim ano passado que o homem, ele tem que ouvir também a sua esposa, que ela é aquela que aconselha, ela é aquela, né, que tem a ligação íntima com Jesus, né, que tem essa ligação íntima, que é o que a Maria vivia, né, essa intimidade com Jesus. E José, ele era o centro da casa. Jesus obedecia a José, Maria obedecia a José. A história de São José está aí para a gente poder ouvir. Era autoridade plena, humana naquele momento. Era só ele que comprava as coisas, era só ele que trabalhava, né? Ele que saía para resolver os problemas. Jesus e Maria ficavam em casa rezando, né? E é essa família que o Senhor sonha para nós, é essa família, é esse modelo que Ele quer. E as mulheres precisam se colocar nos seus devidos lugares, mas elas precisam ser ouvidas, como José ouvia Maria constantemente. Que ela é a prudência em pessoa, a sabedoria em pessoa, é a pessoa que aconselha o esposo, né? Então, vários exemplos foram dados, Ruth, Débora, né, a Santa Ana, a Santa Isabel com Zacarias, né, que ficou mudo. Então, vários exemplos na Bíblia foram dados para nós, né, de que a mulher, ela tem essa dignidade, né, tem essa dignidade de ser, necessidade de ser ouvida. Então, Jesus ele falou assim, então por isso que a Luísa precisa ser ouvida, né, porque ela é minha esposa. Todas as santas precisam ser ouvidas, que são minhas esposas. Então a Santa Maria de Ágreda é minha esposa, a monja Maria Cecília Bage foi minha esposa, né? E você que é casada também é minha esposa, porque você está fazendo esse processo, Aline, né? Ele falou para mim, vocês que são as minhas filhas da divina vontade estão fazendo esse processo de serem as minhas esposas, né? Vocês estão vivendo o que eu estou pedindo, a minha divina vontade, que é isso que eu quero, né? Que é um casamento que eu estou fazendo com vocês. Ixi, caiu. Um casamento que eu estou vivendo com vocês. Deixa eu colocar aqui que é Jesus, né? Acho que pelo Espírito também. Quer abrir a janela aqui? Vai entrar um ventinho. Deixa eu fechar a janela aqui. A janela tá sem tranca. Então, aí que Deus, ele vê a união dele, né, na igreja, como sendo carne dele. A igreja é a carne, ele assumiu e ele quer casar com essa igreja. Já está chegando o tempo, né, do casamento. Ele não desistiu da sua noiva, ele continua querendo casar conosco, com a sua igreja. Então, todo esse processo, toda essa leitura que a gente está lendo, aí tem o evangelho de hoje, né, a leitura de hoje e o evangelho de hoje, né, a leitura de hoje claramente vai nos entender. A gente vai continuar de Ezequiel, a primeira leitura, vai continuar a reflexão aqui, ó. A palavra do Senhor foi me dirigida, Ezequiel, continuação, 18, de 1 a 10, 13, 30, 32. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: por que repetis continuamente esse provérbio contra os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá.
O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos, né, da casa de Israel, do mundão, né? Que não desonra a mulher do próximo, que é fiel, que não tem relação com uma mulher durante o tempo da sua impureza, que não oprime ninguém, que restitui o penhor ao seu devedor, né? A pessoa justa, né? Que faz a matemática que eu falei ontem, né? Que não exerce a rapina, não rouba, que dá seu pão aos famintos, e cobre com o vestimento que está nu, quem não presta a taxa usurária e não recebe com juros, que afasta sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre um homem e outro, né? Então é isso que Jesus pede para fazer, que os padres possam atender um por um, pessoa por pessoa, nesse momento referente aos pecados, né? Referente ao exame de consciência de cada um. Então que façam a direção espiritual, que o atendimento seja mais pleno, que os padres dediquem mais tempo para isso, que segue os meus preceitos, né? O homem que segue meus preceitos observa as minhas leis para proceder com retidão, esse homem é um justo e certamente viverá. Oráculo do Senhor Javé, porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário que comete contra o seu irmão uma dessas faltas, que faz empréstimo com usura e recebe a juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Após as abominações que houver cometido, ele deve perecer. O seu sangue recairá sobre ele. Assim, pois, a casa de Israel é segundo o vosso proceder, que julgarei cada um de vós. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos, renunciai todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faz cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Porque havereis de morrer, israelitas. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Convertei-vos e vivereis. Então o Senhor promete, né, que a gente vai viver, apesar dos flagelos, né, os filhos da divina vontade vão ser libertos dos flagelos, vão ser purificados. E aí no evangelho de hoje, ele fala, naquele tempo foram então apresentadas a Jesus algumas criancinhas, para que se pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. É o que os padres fazem com a gente. E não só os padres, mas as pessoas tradicionalistas da igreja afastam a gente, que é simples, que a gente entende a fé da forma simples, né? Que a gente fala que a gente tem essa intimidade com Jesus numa simplicidade, né? Quando a gente entende o livro do céu, realmente como ele realmente é para ser entendido, na pequenez, né? Na sinceridade de coração, né? Sem ficar pegando a tanto conhecimento do magistério, de tradição, não sei o que, se apegar muita coisa humana. Tudo que eu estou ensinando aqui. Então Jesus claramente, ele fala, disse-lhes Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeças, né? Para não impedir essa criancinha que sou eu, que não tem teologia, que não tem liturgia, que não tem patrística, que não tem filosofia, de falar de Deus, de falar da minha experiência com a divina vontade, para não impedir. Porque eu quero ir para o céu, eu quero levar outras pessoas, e quero fazer a vontade de Deus, e quero obedecer o que Jesus pede para mim, eu não quero falhar com ele, eu não vou ser julgada se eu fizer isso, então eu quero fazer por amor a Jesus, nem é por mim, eu não ligo essa parte de julgamento, eu já falei para vocês. Se eu fizer o que Jesus quer, eu falo para ele, se eu fizer o que o Senhor quer, eu não preciso de mais nada. Então eu vivo igual a Luísa vivia desse jeito, ela falava para ele, Senhor, eu não quero mais ninguém, eu só quero o Senhor. Eu não quero mais ninguém. Por que eu preciso aparecer para as pessoas? Por que os padres precisam vir aqui e cuidar de mim? Ela sofreu demais. Os padres falaram que ela era demônio, que ela tinha posse de demônio. Ela passou pelas coisas que Jesus passou. Jesus também passou pelas mesmas coisas, né? Os padres viram o corpo dela lá, falaram que ela era desobediente. No livro do céu, volume 1, tá tudo isso. Então, claramente a gente vai achar tudo isso lá, né? O tormento dos demônios que ela teve que passar, né? Foi muito difícil, mas ela passou, ela enfrentou. O casamento, né? Que ela viveu, as carícias com Jesus, os momentos com ele, né, que viveu, né, o momento de julgamento dela, o momento da confissão que ela fez dos seus pecados, né, da sensação que ela teve de sentir os pecados, o amor tão grande dela por Jesus que fez ela meditar
né, mais de, não sei quanto, 9 horas sem parar, né, nem lembro mais quantas horas ela meditou durante o dia, a novena de Natal. É o que nós fazemos. Nós que rezamos na igreja, né, as 90 Salve Rainhas. É nós que rezamos os 40 Pai Nossos. É nós que rezamos as 1000 Ave Marias. São os pequenininhos que fazem isso. E rezam o rosário, né? Que estão aparecendo aí nas mídias, rezando bastante. Então, tudo isso são os pequeninos que Deus não quer que afaste, que não quer que deixe de ouvir essas pessoas, que elas podem dar aconselhamento espiritual e muito até. Porque a Luísa foi uma dessas pequeninas, né? Aí tem... Eu vendo esses produtos aqui, né? Eu tenho a Luísa aqui, né? E vou fazer uma camiseta hoje pra mim da Luísa, pra fazer os vídeos, né? E convido você a comprar, não de mim, não precisa ser de mim. Você mesmo pode pedir pra alguém fazer pra você, mas eu estou fazendo, né? Pra poder as pessoas começar a divulgar o reino da Divina Vontade e a Luísa. E quem quiser realmente viver isso. E Jesus, ele fala aqui, que ele vê a gente como essas pessoas sujas que ele viu, né? Mas nós somos uma só carne com ele. Que o homem, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, que não tem como separar, o reino da Divina Vontade vai acontecer, querendo o homem ou não. O homem não tem como fazer o divórcio de Jesus com a igreja, né? Ela já está sendo preparada, então só vai ser noiva, a noiva preparada, a igreja, você só vai fazer parte se você for entre as 5 virgens preparadas com azeite da sua lamparina. Não tem conversa, né? E quem não se preparar, quem não ouviu o aviso que eu estou trazendo, que é o aviso, que é o livro do céu, é o aviso para os eleitos, tá? Quem não se dedicar a conhecer isso, não vai conseguir estar preparado para o momento do aviso principal, que vai ser o dia da justiça. Aí ontem eu falei sobre isso também no vídeo. E ele fala que o casamento da vontade divina e o casamento da vontade humana, como foi? Foi Adão e Eva. Ela foi tirada da carne de Adão, né? E não tem divórcio. Você não... Aí o padre falou assim, você não vai contra a sua própria carne. Então Jesus, ao morrer na cruz, ele preferiu morrer do que ele ir contra a carne dele. Ele preferiu que ele desse a vida por nós do que ele ir contra a sua própria carne. Então, a Luísa, ela vendo Jesus, né, lá que ele pede ajuda para ela, é o marido pedindo ajuda para a esposa para suportar a oferta que ele está fazendo por ela, por cada um de nós. Oi, filho. Meu filho está aqui atrás, curioso. E então, assim, claramente a gente está vendo que a gente tem que casar com Jesus. E a diferença, Jesus fala assim, filha, você só está falando da diferença do dom da divina vontade, né, do dom de viver na divina vontade, comparado ao dom de viver submetido à vontade. Então, os outros que estão lendo o livro do céu, muitos outros mesmo, precisam entender a diferença e às vezes não conseguem entender. Que ele fala assim, o casamento é os dois conversando. Quando tirou do centro, eu sou da pastoral familiar, posso falar com a autoridade? Ai, esse vento. Posso falar com a autoridade? Arruma pra mim, filho. Quando a gente fala na pastoral familiar que o marido tem que ouvir a esposa, que os dois são o mesmo, né? Porque foi tirado no centro e não foi tirado nem da cabeça e nem da perna, é que foi tirado do centro. Então, que Jesus, ele também ouve a gente. Ele também ouve a gente. Então, nesse casamento da vontade divina com a vontade humana, mesmo que nós sejamos submissos a ele, a mulher é submissa ao esposo, mas ele ouve a sua esposa, né? Então, ele ouve a gente. Então, nesse casamento que a gente está vivendo, ele ouve a gente, ele considera o que a gente pensa, ele conhece a nossa intenção do nosso coração, e a igreja não gosta quando a gente fala que Deus conhece o coração de cada um. Tem gente que não gosta, por causa daquela palavra que eles deturpam. Eles falam assim, que tudo que é ruim sai de dentro do coração do homem. Eles deturpam, então eles falam que o coração do homem é podre. Mas só que é o seguinte, quando há o casamento na divina vontade, não tem essa.
Nesse momento, o coração da esposa já foi consagrado à divina vontade. Ela já está, a oração que a gente reza, as orações da divina vontade, elas têm o poder, Jesus disse, tá? As 24 horas da paixão, ela faz esse processo de purificação do nosso coração, tá? Todo mundo tem que meditar todos os dias, porque vai fazer o processo de purificação do nosso coração, para o nosso coração ser igual, configurado a Jesus. É mistério, é sobrenatural a configuração que ele vai fazer. Ele vai trocar o seu coração pelo coração dele, tá? Você vai ter o coração do seu esposo, que é Jesus, o esposo da alma. Você vai ter o coração dele no seu coração batendo. Porque a esposa, quando casa com o marido, ela muda, ela não pensa mais como pensava antes. Ela começa a pensar como o marido pensa, e o marido começa a pensar como a esposa pensa, principalmente o marido. Né? É o exemplo que eu dei do meu irmão, que a minha mãe briga por causa que o meu irmão mudou muito depois que ele casou com a namorada dele, com a esposa dele. Que ele se desligou, porque ele ouve muito ela e se configurou a ela. Então, que Jesus, ele também ouve muito a igreja, ouve muito a vontade humana nossa, e ele assim, considera o que a gente vive, né? Ele desceu na terra justamente para experimentar na sua carne toda a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia para poder tomar as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos. Então ele conhece muito bem a dor do nosso coração. Então ele é um Deus muito grande, mas que se abaixou para poder entender cada um de nós, né? E ele considera a nossa verdade, ele considera o nosso particular, ele cuida de cada um individualmente, tanto que a igreja fala claramente que cada um é cada um, que Deus julga cada pessoa individualmente, que cada um tem o seu juízo particular. É a igreja que ensina, é um dogma da igreja que nós acreditamos. Então, precisa ser atendido as pessoas de forma particular, né? O Padre Pio, quando atendia a confissão, ele sabia já todos os pecados daquela pessoa, muitas vezes, mas era daquela pessoa que ele sabia. Ele não sabia os pecados da humanidade inteira naquele momento que ele estava atendendo aquela pessoa. Ele não estava julgando aquela pessoa em cima dos pecados da humanidade inteira. Ele estava julgando, entre aspas, ouvindo dentro dele, no coração dele, na sua intimidade com Deus, ele ouvia os pecados somente daquela pessoa e atendia particularmente aquela pessoa. E a vida dele foi mais confissão do que tudo. Então Jesus falou que o Padre Pio foi, na divina vontade, o exemplo de padre que ele deseja para a humanidade. Então o padre que se seguir o exemplo do Padre Pio é a divina vontade plena, vivendo a divina vontade o máximo possível. Mas só que tem que se configurar, fazer esse casamento, né? Vivendo essa intimidade com Jesus, porque cada um é individual. Então Jesus vai ter uma missão para cada um individual, né? A minha missão é diferente da missão da Michele, é diferente da missão da Cíntia. Então cada uma tem a sua missão com Jesus, a sua obediência, o seu julgamento que Deus vai fazer das suas obras individuais. Santa Faustina teve a sua missão da misericórdia. Jesus, ele julgou ela na missão dela. Nossa, tô de cabeça para baixo. Deixa eu virar Jesus aqui para mim. É assim que eu vou para a igreja, gente. Ó. É assim, é com o meu escapulário. Eu não fico aqui usando o tempo todo, mas é assim. Então, assim, claramente. Então, aí as orações, né, da Nossa Senhora, todas essas orações, elas têm um poder sobrenatural de fazer o processo. Agora eu vou chamar o outro da Divina Vontade, né? Mas tudo bem. Tem uma outra oração da Divina Vontade, o livrinho que o pessoal investiu. Mas tudo bem, sumiu aqui, mas tudo bem. Eu tô com o Catecismo da Igreja Católica aqui do lado, tá? Eu tô com a Bíblia, né, que eu leio, que eu acompanho. Então, assim, e Jesus fala assim, que não tem divórcio. Que ele não tem divórcio, ele vai casar de uma vez por todas, que a noiva já está marcada, que o casamento já está marcado, a data do casamento da igreja com Jesus, tá? E que já está resolvido tudo, não tem mais o que fazer, agora só depende mesmo da esposa ela se posicionar, né? Ela se arrumar os cabelos, né? Ela fazer todo o processo de purificação, ela vai lá pro spa da noiva. Então a igreja vai pro spa da noiva, e esse momento do spa da noiva, nossa senhora, vai ser justamente a grande tribulação e os flagelos, né? E o aviso, vai ser toda essa mistura de coisas que vai acontecer e não vai ser fácil esse spa, não vai ser fácil, vai purificado mesmo. Ele falou que não tem mais como voltar atrás, é fato, ponto final, que a gente tem que aceitar, que o que vai amenizar talvez seja o máximo de pessoas possível vivendo na divina vontade, no seu particular, né? E que do jeito que eles ensinam a divina vontade, que é para a pessoa viver oculta,
é para viver o culto mesmo. Só que Jesus não me chamou para viver o culto. Eu, Aline Aparecida dos Santos, já tá falando Aline Aparecida, é para mim aparecer. Ele falou que eu sou um exemplo da prática da vida, de viver a divina vontade, que eu vivo, né? E que o meu grupo de pessoas também vão aparecer, né? Que é do Hospital da Misericórdia. Ele que fundou essa obra, e essas pessoas que eu ensinar a viver na divina vontade é para elas estarem nas paróquias. Então você que está ouvindo esse áudio e quer viver a divina vontade plenamente, aceitar esse chamado, então se você quiser, conte comigo, que eu estou à sua disposição para você levar para o seu padre, né, essa vida com autoridade. Hoje eu vou levar o livro para o padre. Ontem eu falei com ele, já está aqui o livro dele, dos 2 padres, né? Vou dar para eles, né? E vou começar a fazer a obra na paróquia, né? O padre ouviu ontem, ele gostou muito do que eu falei e aí já está pronto para me levar para ele. É isso que Jesus quer de cada um de vocês. Ele quer que vocês tenham coragem. A minha amiga Cíntia já está fazendo um relatório para o padre dela sobre a vida na divina vontade, para levar para a paróquia dela. Agora está voltando as missas, está voltando as atividades paroquiais. Jesus falou que não vai mais fechar a igreja. Ele garantiu para mim que não vai agora, que é só para poder, né, expandir o reino da divina vontade na igreja. Então, ele falou assim, você vai formar as pessoas que vão entender plenamente o que é viver na divina vontade, que as outras pessoas que estão vivendo, que estão ensinando o livro da divina vontade, que estão ensinando o jeito lá da letra, ele falou assim, que eles estão ensinando a ver a divina vontade de uma forma assim, é Deus somente falando, e você ouve e fica quieto. E você tem que fazer a vontade de Deus, aceitar tudo, né, e quieto. Ele falou que não é assim a vida na divina vontade. A vida na divina vontade é você interagir com Jesus e viver a vida dele, sabe? Você vai entender que você e ele são uma só pessoa, casados, e os dois interagem juntos, né? Então, se você faz uma coisa errada, ele vai te defender como esposo, ele vai assumir a frente, entendeu? E ele vai consertar o seu erro que você fez. Entendeu? Porque a vontade, a intenção do sim que você deu, do casamento que você fez, da consagração da sua vontade humana, ele considera como vida sua. Todos os dias você faz o ato preparatório, todos os dias de manhã falando assim, esposo, eu tô aqui, oi, tudo bem? Presente, esposo. E você vai viver a sua vida o dia inteiro. Vai fazer o melhor que você puder dentro da virtude que mais plena do amor que você pode com Jesus. Ficar com ele, porque ele é o seu esposo. Então você tem que entender que ele está com você o tempo todo. Você tem que dedicar tempo para ele. Mesmo nas suas atividades. Você está limpando a casa, mas ele está vendo o que você está fazendo. Ele está o tempo todo te vigiando, entre aspas. Ele está com você, ele está interagindo com você. Claro, se você fizer alguma coisa errada, falar alguma grosseria, ele entende que você é a parte humana da realidade da situação do casamento. E aquilo que você fizer, ele vai pegar e transformar em bem automaticamente. Não vai fazer mal para ninguém aquilo que você fizer. Mas ele falou que a vontade humana exterior das pessoas externas não vão perceber isso. Elas vão julgar você do jeito que elas julgam, como sempre julgaram, na parte humana mesmo. E que não é para você ficar preocupado, que isso ele também enfrentou, que ele também não era para se preocupar com isso. Ele falou para a Luísa no volume 1, que não era para ela se preocupar com o que os padres falavam, com as pessoas falavam. Falou muito sobre isso, que é para ela não se preocupar, que tudo que acontecer com ela é ele que está permitindo. Então, se alguém bater na sua porta, é uma história que eu já contei aqui, né? Que ele está vivendo com você, ele é seu esposo, ele é seu pai, né? O esposo às vezes é visto como pai, e a esposa também é vista como mãe. Por isso que ele chama a gente de irmão, de esposa, de quem faz a vontade de Deus, a minha mãe, a minha esposa, tá? Porque às vezes você também é mãe, a esposa sempre às vezes é mãe do esposo também, né? Que assume essa parte também, né? E ele falou assim, às vezes o esposo vai deixar a porta aberta e vai deixar o ladrão entrar para ver como que a esposa vai se comportar. Então, às vezes ele vai permitir, a esposa às vezes vai dar gritos, a esposa às vezes vai, né, acontecer várias coisas. Ele falou assim que não tem problema, é assim mesmo que ele treina a gente, né, para poder a gente viver na divina vontade. Queria pra gente confiar nele, né, que é o que ele permitir, até onde ele a permite vai acontecer. Então, se ela gritar, se ela, né, perder e jogar no ladrão, né, falar alguma coisa que não deve, ele vai corrigir ela depois. Não adianta, você vai passar pela correção. Os testes, as provações que ele vai te dar é constante para poder ele ver se você está obediente a ele, se você está confiando que ele pode viajar
Ele vai te deixar um tempo, às vezes, ele vai viajar e vai te deixar sozinha, como que é o casamento, né? E você vai ficar em casa cuidando das coisas pra ele. E ele vai ligar pra saber como que tá, como ele fez com a Luísa quando ela estava com os demônios. E ele teve um momento que ele ligou pra ela, veio, e aí, vamos conversar, como que tá as coisas? Ela, ai, Jesus. Daí ele falou, é assim que você tem que lidar, é desse jeito, olha, quando ele vir, você vai fazer isso, e vai dar tudo certo. E batata, deu certo, ela seguiu as instruções do esposo. Então Jesus constantemente vai estar ligando pra você e vai estar falando pra você como que você deveria ter agido. Ele não vai te julgar, não vai, porque ele sabe que a esposa é humana. A igreja é humana, por isso que ele não julga a igreja. Por isso que ele deu para Pedro a chave que liga o céu e a terra, porque Pedro, ele é a representação da igreja. Então, quando o Papa Francisco faz alguma coisa, mesmo que você não entenda, ele vai conversar com o Papa Francisco e vai corrigir tudo. Por isso que quando aconteceu aquela confusão do Pachamama lá, depois o Papa Francisco voltou atrás, porque teve um momento que ele teve conversa com Deus. E aí Deus resolveu tudo lá, teve esclarecimento, esclareceu. E, entendeu? E os castigos vão acontecer. Ele vai continuar castigando o mundo, vai continuar castigando a esposa. A esposa às vezes vai ficar sem aquele carinho, como Nossa Senhora ficou sem o carinho de Jesus também na mística cidade de Deus, né? Teve momentos que Jesus olhava bravo com ela, e mesmo ela não tendo feito nada, ela não tinha feito nada de errado, nada, ela estava andando certinho, mas só que ele ficava assim, para testar, para ver se ela confiava no amor dele. Confiava, então ele vai fazer isso com a gente também, e faz isso com a igreja. Então, você que é contra o Papa Francisco, por favor, saiba que se você começar a viver no dom da divina vontade, você vai amar o Papa Francisco. Você vai amar e vai se colocar no lugar dele, porque você vai ver como é difícil a situação humana comparada à situação divina, a visão divina. E o Papa nunca vai sair do lugar onde ele está, porque ele casou com Deus. Deus que casou com ele, entendeu? Ele é nosso Papa, é a autoridade da nossa igreja, a gente tem que ficar com ele, a gente não pode sair. Se você divorciar, se uma parte do corpo, né, dos filhos da igreja se divorciar, vão ficar, são filhos pródigos e vão comer do resto dos porcos. Por que Nossa Senhora não aparece para os evangélicos, para os protestantes? Por que Nossa Senhora não se manifesta para eles? Porque são filhos rebeldes, a mãe não tem mais acesso, o pai não deixa chegar perto da mãe mais. O pai não deixa chegar perto da mãe. Perdeu, foi embora, vai comer comida dos porcos. O pai não deixa, mas por quê? Porque ele que foi embora, ele que pediu a sua herança e se separou. Ele não quer mais saber da mãe, não quer saber mais do pai. Quantos casais que passam isso? Os filhos que vão pra droga e que a mãe e o pai, eu vejo casos assim, na frente da casa da minha sogra tem uma mãe que ela sofre demais porque o filho dela, ele é drogado e vem roubar a casa dela e quer matar ela porque ela não defende ele pro pai. Não deixa ele entrar na casa. O pai cercou a casa inteirinha de espinho, de coisa de segurança, porque o filho entra para roubar. E aí ele tem ódio da mãe, porque a mãe não protege e não abre a porta para ele. Então, para você ver como que a situação é isso que acontece aqui na igreja. Os nossos evangélicos, por mais que eles tenham o Espírito Santo, por mais que o Espírito Santo vai para eles não têm acesso à mãe. E essa falta de acesso à mãe está fazendo muito mal para eles, porque está mantendo eles na desobediência. Porque a mãe, ela é o sinal da obediência, ela é o modelo pleno da submissão. Por isso que eles não têm obediência, por isso que eles não voltam para a igreja. Então, ela não se manifesta. Jesus falou assim, eu não deixo, na Valtorta ele falou, não deixo a minha mãe, né, se manifestar. Ela não se manifesta para quem não quer saber dela. Então, as verdades todas estão no livro do céu, nos conteúdos que nós estamos colocando no nosso canal, as verdades de Jesus, que ele deu para as mulheres com quem conversou, para suas confidentes, para suas esposas com quem ele conversou, tá tudo aí. A Valtorta é outra esposa. A Emerique é outra esposa, a Santa Catarina de Sesa é outra esposa, a Santa Teresa d'Ávila é outra esposa. Ouçam as nossas doutoras, Santa Teresinha do Menino Jesus é outra esposa, e várias outras esposas. Elizabeth Kingman, né? E tantas outras, gente, vários nomes, várias santas, muitas santas, maravilhosas, né? Do século XX, dos séculos anteriores, século XIX. Então a gente está num mar de bênçãos, um mar de felicidade.
com muitas mães para a gente amar, por muitas mães de exemplo, muitas esposas para nos amar, para nos dar esses exemplos. Então, eu quero saber, assim, quem tem perguntas, né? Se alguém tem perguntas, né? Então, já deu 1 hora de aula, né? É isso. Se alguém tiver pergunta, faça, porque agora é a hora. Estou esperando. E é um prazer muito grande vocês terem estado aqui, né? E peço muito que compartilhem esse vídeo, né? Que vocês possam entender toda essa missão. E aí Jesus fala aqui, né? Deixa eu anotar aqui. Ver cada irmão e cada irmã como parte da nossa carne. Ele fala, né? Que cada pessoa é parte da nossa carne. Porque nós somos essa esposa, nós somos essa igreja e todos são parte, né, do corpo místico de Cristo. Então, que é pra gente ver como parte da nossa carne. Mesmo que a gente fale aqui contra as pessoas, não é pro mal delas, é pro bem. Agora que eu achei o livrinho aqui. Aqui, ó, pra você rezar esse livrinho aqui, as orações. Quem reza essas orações casa com Jesus todo dia. E esse casamento é contínuo, né? Não para mais, não acaba mais, tá? Então a gente vai manter, porque Jesus não deixa você ficar fora da divina vontade. Ele fala que quem entra na vida na divina vontade não tem portas mais para sair. Não tem divórcio, tá? O único jeito de você não viver mais é claramente você deixando, abandonando mesmo, de uma vez por todas, a casa do seu esposo, né? E mesmo assim, você vai continuar sendo um documento, não tem como. Não tem divórcio, tá? Pra sempre, até morrer. A união vai continuar pra sempre. Então, é isso. Quando vai saber se já se casou? Quando a gente faz os 31 dias com Maria no reino da divina vontade, tá? A preparação é nossa mãe, que é a mãe de Jesus, que prepara a noiva. Então, o noivo, né? O homem também pode casar com a divina vontade. Então, a gente faz com os 31 dias, tá bom? Alguém mais tem pergunta? No final tem a consagração da vontade humana pela vontade divina e a gente casa de uma vez por todas. E depois, diariamente, a gente olha para a aliança. Diariamente a gente olha para a aliança falando: divina vontade reina na minha vontade. Divina vontade reina na minha vontade. Divina vontade reina na minha vontade. O dia inteiro a gente fala: minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. Fala com a sogra todo dia, né? Ó, minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. Porque você vai morar com a sogra, tá? Ela mora com você. Ela mora na casa, né? Jesus não manda a mãe dele embora. A gente mora com a sogra, tá bom? É maravilhoso isso, né? Mas é isso aí mesmo. Quem mais tem pergunta, gente? A Michelle já fez, já respondi. Todo dia tem que beijar, né? Beijar a cruz. O esposo, tem que beijar o esposo. Para beijar o esposo, a base é essa, 24 horas da paixão, para beijar as feridas do esposo, para amar ele, para reparar ele, tá? Na hora que ele vai trabalhar, ele sofre muito, né? A Luísa viu muitas vezes ele totalmente, né, sofrendo muito, ela que cuidava das feridas do seu esposo, a esposa que cuida das feridas do esposo, é aqui, ó, para você cuidar das feridas do seu esposo, tanto homem quanto mulher. Eu sei que é muito feminino a vida na divina vontade, né? Até aqui a gente lê, no homem lendo, ele né? É aquilo que a Michelle falou esses dias. Nossa, como que o homem vai beijar a boca de Jesus? Mas é a nossa alma, ela é assim, ela é a esposa de Jesus, a alma. Então a gente tem que ver dessa forma, né? Não tem que ficar preocupado com isso, tá bom? Quem mais, gente? Tem mais perguntas? Então, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e nessa misericórdia de um Deus que é todo poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Muito obrigada pela presença de vocês que estiveram conosco, agradeço de todo o meu coração, né? Divulguem esse vídeo, né? Façam a sua parte para divulgar a divina vontade, amém. Jesus, eu confio em vós. Estou vendendo os livros no aplicativo? Não vendo livros, só ao século 21 que vende, tá bom? Os livros das 24 horas da paixão e da Nossa Senhora no reino da divina vontade. Esses livros aqui, tá? Que é o casamento. Esse aqui é o processo do casamento, né? Pra gente fazer. E isso aqui é a vida, né? Com Jesus, né? Com Jesus diariamente, né? Pra você cuidar das feridas dele e reparar todas as dores de Jesus. É muito importante fazer isso. E o livro do céu é as conversas com você, entre você e o esposo, todos os dias, pra gente saber como ser a esposa de Jesus,
né, como viver continuamente esse casamento com Jesus, tá bom? Então, é isso que a Luísa queria, né, que a gente aprendesse hoje. Deus abençoe a todos, estivemos reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, até mais. Eu vou rezar o terço agora com vocês lá no grupo, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.